Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os nossos amigos internautas, que esta paz os alcance. Pela bondade de Deus, mais uma segunda-feira para mais uma leitura diária. Estaremos aprendendo neste próximo domingo, dia 2 de julho de 2024, na lição de número 9, que tem por título Tempos Trabalhosos. Que Deus continue abençoando a cada professor que estará lecionando esta preciosa lição. A leitura diária desta segunda-feira está na segunda epístola de Pedro, do capítulo 3, e o verso 3, que tem por título Escarnecedores dos últimos dias. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Gostaria de estar lendo até o verso 6. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foram tirados da água, no meio da água subsistente, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Amados e queridos irmãos, estamos diante de uma palavra maravilhosa, a qual o apóstolo Pedro traz para nós, na sua segunda epístola, no capítulo 3, esta exortação de ânimo, aos nossos irmãos que passavam por essas adversidades, tempos trabalhosos, aonde eram escarnecidos, zombados, por muitos que não acreditam na palavra do Senhor, nas promessas de um Deus que é fiel e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Sabemos, irmãos, que nos dias atuais que vivemos, não é diferente. Há muitos que zombam, escarnecem daqueles que estão trabalhando no reino de Deus. Eles estão segundo as suas próprias concupiscências, não acreditam mais na fé em Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 4 e o verso 4, que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos, para que eles não vejam a luz. Então, eles escarnecem, zombam dos nossos irmãos que estão trabalhando para a obra do Senhor. Tenhamos em mente, irmãos, que passamos por tempos trabalhosos, mas a nossa fé está arraigada em Cristo Jesus. Não devemos deixar a nossa fé abalar, pois ele vai dizer no Evangelho de João, segundo escreveu João, no capítulo 16, o verso 33, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabemos que o nosso Senhor Jesus também deseja que nós seja vencedor, que possamos, irmãos, estarmos ligados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, a qual esses ventos, que acabam escarnecendo, zombando da obra do Senhor, eles não nos abalam as nossas raízes. Vemos também, irmãos, que os nossos antepassados também passaram por essas adversidades. Lemos na palavra do Senhor, na epístola segundo escreveu Judas, que Enoque também pregava, contra estes zombadores, a qual viviam na prática da iniquidade. E ele dizia que o Senhor viria como juízo, e ele veio. Todos nós somos sabedores, no livro de Gênesis, onde o Senhor trouxe o dilúvio, enquanto Noé estava construindo a arca. Muitos estavam ali zombando do trabalho, da promessa, e não acreditavam que viria a tamanha chuva que destruiria toda a terra, que não teria esta inundação. Mas a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, se cumpriu, o Senhor veio como juízo. E temos em mente, irmãos, que ele fará, ele veio e virá. Hoje o Senhor é o nosso advogado. Hoje ele está à destra de Deus Pai, e aceita todos aqueles que arrependem das suas práticas,
mas um dia ele virá como juízo para julgar todos os escarnecedores, todos aqueles que vivem na prática do pecado. Mas ainda há tempo de se converter. Nós vemos, irmãos, que o Senhor traz para nós, em Mateus capítulo 5, verso 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O Senhor, irá galardoar todos aqueles que estão trabalhando na obra do Senhor, passando por essas adversidades, suportando, e combatendo, tudo isso que tem vindo contra a obra do Senhor. Que possamos, irmãos, estarmos alegres no Senhor, pois chegará o dia que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Todos aqueles que são contra os escarnecedores, zombam da obra do Senhor, estarão perante a face do Senhor, confessando que Ele é o Senhor dos exércitos. Como diz Paulo em Filipenses, que possamos, irmãos, estar firmes no Senhor, como diz também ele em Coríntios capítulo 15, verso 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos prosseguir. Às vezes levantam calúnias, levantam zombadores, escarnecedores, até mesmo no meio de nós, mas possamos estar, irmãos, como Pedro vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 3, o verso 15, que estáis sempre pronto para responder com temor todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança. Que possamos estarmos preparados para estar trabalhando, prosseguindo para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe os nossos comentaristas, nosso pastor Jean, o professor Lorival, o pastor Gilvan e nosso pastor presidente, e aos demais irmãos que estarão fazendo a leitura diária ao decorrer da semana. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós.